O assassinato brutal de uma jovem na primeira metade do século passado reflete hoje na possibilidade de termos a primeira santa do Ceará. E foi isso que nós fomos investigar. Nós estamos em Santana do Cariri, uma das cidades mais importantes da bacia sedimentar do Araripe. Aqui tem 17 mil habitantes e a economia básica é a agricultura familiar. A cidade foi palco de um crime terrível em 1941, o assassinato de uma jovem de 13 anos, Benigna Cardoso. O que sucedeu a este crime impressionou não apenas a comunidade, como também o Vaticano. E ela participa de um processo de beatificação que já está no meio, diríamos assim. E para saber um pouco mais dessa história, nós viemos até aqui e vamos mostrar tudo a vocês de casa. O Vaticano concedeu, no caso de Benigna, o nihil obstat, que é um nada impede para que ela possa ser beatificada e posteriormente canonizada. E ela recebeu o primeiro título deste processo, que é o título de serva de Deus. Depois ela recebe um outro título, que é venerável, depois beata, para depois santa. Então ainda faltam 3 degraus para que ela chegue à santidade. Exatamente. A gente vai conversar agora com o Y. Ele tem 22 anos, é teólogo e é membro do conselho que fez um dossiê mandado para Roma para que esse processo de beatificação da Benigna ocorresse de maneira concreta, né? Clara, não é isso? Exatamente. Quanto tempo vocês demoraram para fazer esse levantamento, esse dossiê? Cerca de 5 anos, foi o processo de forma mais complexa, né, de forma mais formal. Mas o processo analisou desde 1941 e, aliás, desde 1928, que foi a data do nascimento de Benigna, em todos os contextos. Você é tão novinho, você tem 22 anos. Isso. Como foi que você caiu nesse processo? Como é que você foi escolhido para fazer parte desse conselho? Olha, desde criança, meus pais, meus avós já conheciam a santidade benigna, né? A fama de santidade, inclusive em relação de graças alcançadas, pagamentos de promessas, e nasci dentro deste contexto de ter Benigna santa, canonizada no coração de quem é devoto dela. Isso não influencia de alguma maneira na fabricação desse dossiê? Não, ele é um dossiê técnico, certo? Que analisa o contexto da fé, do contexto histórico, mas também ele é um contexto técnico no sentido de comprovar que essa menina existiu, que o fato do martírio aconteceu e que isso, em defesa da honra, ela ter morrido e não ter cedido às tentações do Raul, foi um grande testemunho de fé e de amor a Deus. Benigna morava com a avó e Raul era um pequeno agricultor que constantemente a assediava. Tanto que a família de Benigna procurou o padre na época para interceder. Não deu tempo. Ao ver mais uma tentativa frustrada, Raul a golpeou com um facão diversas vezes. Ele foi preso e cumpriu a sua pena. Saiu da cadeia devoto de Benigna e este é o primeiro milagre atribuído a ela, o de converter o próprio assassino. Como se comprova um milagre? Porque é subjetivo, né? Existe uma diferenciação entre a graça alcançada e o milagre, né? Então o milagre ele é mais complexo, a ciência tem que atestar que aquela causa não tem uma definição, uma resposta para isso, que foi algo divino, algo aconteceu para isso. E no caso de Benigna, pela intercessão dela, pelas pessoas que recorrem à intercessão dela, existem vários testemunhos de graças alcançadas e também de alguns milagres que certamente fortalecem esta fama de santidade. A gente vai conversar agora com a Valda. Ela é diretora de um colégio de ensino infantil. A filha passou por um problema grave de saúde. Ela fez uma promessa para a Benigna,
a filha foi curada e todo esse processo faz parte da documentação que foi enviada ao Vaticano para que a Benigna fosse beatificada, fosse transformada na primeira santa cearense. A gente vai conversar um pouco mais sobre essa experiência com ela, ela está nos aguardando aqui no colégio. Com licença. Tudo bom, Valda? Tudo bom. Vamos entrar. Fica à vontade. Como é que você está? Eu bem, obrigada. E você? Tudo bem. Vamos conversar um pouco mais sobre esse milagre, né? Vamos sim. Quantos anos você tinha, Samara, quando isso aconteceu? Foi em 2012, eu tenho 29 hoje. Quantos anos? 26, eu acho. Tinha 26 anos. Foi um momento complicado para a família inteira, Muito, obviamente. Foi. muito. Sofrido. Como foi que vocês descobriram o câncer? Por acaso, eu queria emagrecer. Fui pra médica e num dos exames que ela pediu um ultrassom do pescoço, da tireoide. Aí tinham 3 nódulos. Quando eu voltei para mostrar, ela pediu a biópsia. Disse que ia pedir por acaso mesmo, mas que talvez não fosse nada. Só que no menor tinha. No menor. E que era o que ela nunca imaginou, que por conta dele ela não ia perder. No dia 27 de dezembro, eu recebi a biópsia. No dia 6 de janeiro, eu fiz a cirurgia. Menina Benigna, ela intercedeu, iluminando a gente chegar até nesse hospital, iluminando um médico que fosse dar confiança da gente, que tivesse o conhecimento com a gente e com a causa dela. E a menina Benigna, a Santa Benigna, para mim, é tudo. Então a senhora acha que tanto a cura do câncer A cura. quanto o restabelecimento, da vida tudo, dela, né? Tudo das funções ao intermédio vitais. da menina Benigna. 20 dias depois eu fui pro médico, ele até levantou meu pescoço, levantou assim meu queixo, aí olhou pra mim e eu falando com ele. Bom dia, bom dia, ele olhou assim pra mim, aí eu nunca imaginei. 20 dias depois, assim, 20 dias. Tava curada? Tu pensou que eu tivesse assim, eu disse, só Deus, né? Aí ele deu uma risada, aí a promessa dele... 20 dias depois você estava curada de tudo e falando. Estava falando. Porque a cauda vocal esquerda ela foi paralisada. Eu não falava. E o pouco que saía era tão... ninguém conseguia escutar. Quando eu tentava falar, ninguém conseguia. Nós vamos conhecer agora um personagem importante para que a gente entenda melhor quem foi a Benigna. Dona Tetê é irmã de criação e tinha 5 anos de idade quando aconteceu o crime. Ela vai nos contar um pouco da sua memória, o que ela guarda daquele período que é tão importante para esse momento de beatificação. Bom dia! Bom dia. Tudo bem, Dona Tetê? Tudo bom. Posso entrar? Pode entrar. Licença, hein? Tá. Como é que tá a senhora? Bem, como é que vai? Vamos entrar. Vamos lá. Licença. Estou entrando aqui na sua casa, estou vendo aqui que a senhora é religiosa, porque já tem a imagem de João Paulo II ali, né? Mas e tudo. Licença, vou me sentar. Pode sentar. Estou aqui curioso para saber o que aquela menina de 5 anos de idade guardou na memória. Eu guardei muito bem até hoje. Porque naquele tempo a gente brincava, as crianças brincavam de boneca, brincavam de roda, hoje em dia não se vê mais isso, né? Aí a gente brincava muito quando ela morava no Oitimar, minha avó e minha tia Rosa. Nos fins de semana, ela ia para o sítio São Gonçalo, na casa de minha mãe. Aí às noites, assim, de noite de lua, a gente brincava de roda, brincava no dia passava de brincando de boneco, tinha aquela lembrança dela, da chegada dela lá em casa, como a gente ficava feliz, não é? E também no outro fim de semana a gente ia para o Oiti. Ou seja, um fim de semana ela passava na sua casa, no outro passava na casa da sua avó, que era onde ela morava. É né? onde ela morava. Era. E ela tinha 13 anos, a senhora 13 tinha anos, 5. tinha 5, eu era muito criança. Muito pequenininha, né? Muito pequenininha.
Mas nunca esqueci. Mamãe eles estavam no sítio, eu brincando com minha irmã. Aí tinha um pé de lima, minha irmã vinha assim com o colo cheio de lima, né? Aí chegou um primo de mamãe, sobrinha, aí chamava mamãe de tia. Aí chamou assim, Tirinéia. Mamãe, quando olhou para ele, disse, o que é que está acontecendo? É mãe que está doente. Nós ia chegando pé de lima, assim. Aí ela disse, é mãe que está doente? Disse, não, mataram Benigna. Aí mamãe estava com uma criança, minha irmã, outra, novinha. Aí chegou a meu irmão e veio para aí. Aí pronto, nós ficamos sem saber o que tinha acontecido, né? Tudo criança, né? Também mamãe não ia falar, né? E também não sabia o certo, né? Aí mamãe veio aí para o Oiti, aí cuidou do enterro dela, tudo, mas... Mas a senhora chegou aí ao enterro? Não, mãe não deixou, Não não deixou. que vocês Não, fossem. nós ficamos impressionados, porque terminou a nossa infância, a minha e da minha irmã. Ninguém brincava mais de roda, ninguém cantava mais a cantiguinha dela. Carneirinho, carneirão, neirão, neirão, olhai para o céu, olhai para o céu, para o céu, para o céu, para ver nosso Senhor, 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 para todos se joelhar. Aí a gente agarradinha assim, irmão, aí se olhava e olhava para o céu para ver Nosso Senhor, né? Tão inocente que eu cantava, que eu olhava assim, parece que estava vendo Nosso Senhor, ficava aqui. Depois cantava para todos se levantar, e levantava. Era bom demais, viu? A infância da gente, quer dizer, a lembrança dela deixou a gente muito triste. E assim a gente não tinha mais aquele entusiasmo de brincar. Essa estrada liga Santana do Cariri ao sítio Oitis, onde a Benigna morava com a avó. É aqui pertinho. Todos os dias ela ia até uma cacimba buscar água. Foi naquele lugar que o assassino a aguardava. Todos os dias, romeiros de todo o país, inclusive moradores aqui da comunidade, vão até esse lugar para relembrar um crime que mudou a vida de todos para sempre. Esse é o local exato onde a Benigna foi morta. Aqui o Felipe, que tem 17 anos, e a Valéria, que tem 14, e que são moradores da comunidade, encenam aquele momento tão triste. Você tem 17 anos, ela tem 14. Isso mesmo. Como foi... Isso aqui é um chamado, né? É. Vocês são atores? Não. E por que vocês resolveram emprestar os corpos para encenar essa... É para mais incentivar os jovens de hoje o que foi que Benigna passou naquele tempo. Aí a gente se oferece para fazer isso em prol dela. E você, Valéria? Também. Não deve ser fácil encenar uma menina que sofreu tanto, né, Valéria? É, O que você sente quando a cena está acontecendo? dá um pouco de medo. É? Você fica temerosa? Um pouco. E o que passa pela sua cabeça? Assim? Você já pensou muito nela, na Benigna? Já. O que você pensa em relação a ela? É triste, né? Porque ela sentir quase o que ela passou. E você tem basicamente a mesma idade que ela, né? 1 ano a mais só. É, Viveu muito pouco. foi. Isso deve ser doloroso para vocês, né? Muito. A gente vê que a gente sente uma angústia quando a gente está encenando, porque realmente foi uma fatalidade o que aconteceu naquele tempo. Isso mexeu muito com as pessoas que moravam aqui em Santana naquela época, mas mexe até hoje, né? Mexe até hoje, porque isso é muito raro acontecer aqui. As pessoas daqui elas são muito pacíficas. E acontecer uma tragédia dessa não é simples assim, abalou muito com a população de Santana.
74 anos depois do assassinato, o caso Benigna ainda comove os caririenses. A chancela de Sua Santidade pelo Vaticano é apenas uma formalidade para este povo que já vive a certeza de ter uma santa tão próxima.